Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia, sexta-feira, 18 de julho. Hora de ficar bem informado em Libras. Entra lá no nosso Facebook, a gente espera por você. E preste atenção no nosso endereço, facebook.com/visual TV Brasil. O Visual começa agora. Quem tiver se mudado de cidade e não transferiu o título ou estiver em trânsito durante as eleições, vai ter a chance de votar assim mesmo. O eleitor, em uma dessas duas situações, que quiser votar, tem até o dia 21 de agosto para se cadastrar na Justiça Eleitoral. A decisão do Tribunal Superior Eleitoral que permite o voto em trânsito vale desde 2010, mas chega este ano com novidades. Como em 2010 foi feito a possibilidade de votação nas capitais e isso deu certo, nós resolvemos estender para os municípios com mais de 200 mil habitantes, dado já está a Justiça Eleitoral preparada para isso. É para garantir e dar efetividade ao direito ao voto, que muitas pessoas entendem como um dever, mas acima de ser um dever, é um direito do eleitor. Quem escolher votar em outra cidade tem até o dia 21 de agosto para fazer o cadastro nos cartórios eleitorais. É possível votar apenas para presidente e vice-presidente. Para fazer o cadastro, basta levar o título de eleitor e um documento de identificação com foto a um cartório eleitoral. Mas é preciso ficar atento a algumas regras. Após a opção pelo voto em trânsito, o título fica desabilitado para a sessão original. O eleitor pode mudar de ideia até o fim do prazo. E é bom lembrar, essa modalidade não vale para quem viaja ao exterior. Tainara é do Maranhão, mas mora em Brasília. Ela não quer perder a chance de participar das eleições. O poder legislativo ele é muito importante, né? Mas para não me anular, não me abster do meu direito como cidadã, eu resolvi votar somente para presidente. Frederico vota em Salvador, mas não vai estar na Bahia durante as eleições. Mesmo assim, faz questão de participar da escolha do presidente do país. Para eu poder questionar um pouco alguma coisa na frente, para eu poder ter argumento para debater com alguém alguma coisa na frente, eu tenho que cumprir pelo menos o meu papel de cidadão, que é o voto. Com o fim da Copa do Mundo, muita gente se pergunta o que fazer com os estádios em cidades que não têm grande movimento de torcidas nos campeonatos locais e que não têm times nas principais divisões do futebol brasileiro. Vamos ver o que Brasília está planejando para o Estádio Nacional Mané Garrincha. Estádio nem sempre é sinônimo de futebol. Nas arenas da Europa, por exemplo, apenas 30% dos eventos são jogos dessa modalidade. Os 70% restantes abrigam outras atividades. Um novo desafio para Brasília, que agora tem o segundo maior estádio do país e não tem tradição no futebol. Aqui nós podemos ter, por exemplo, shows musicais, grandes shows musicais que normalmente não têm chegado em Brasília por falta de um espaço. Podemos ter também espetáculos teatrais, também eventos religiosos. Além disso, outras modalidades esportivas como espetáculo, como até uma arena para jogo de basquetebol, de exibição, de voleibol. Além de podermos trazer também grandes jogos em nível nacional e internacional. Com um espaço para 71 mil pessoas, dá para fazer bastante coisa aqui, no Estádio Nacional de Brasília, o Mané Garrincha. Até o final do ano estão previstos 2 shows internacionais e alguns nacionais. Além disso, 6 disputas do Campeonato Brasileiro. O uso do Estádio Nacional de Brasília será feito com total frequência. A sua agenda de futebol já está tomada e sua agenda de show também. Um evento no estádio tem um impacto de 12 milhões na economia do Distrito Federal, com aquele único evento, e gera 2.000 empregos diretos. Nós queremos potencializar isso. Apesar do padrão FIFA, o estádio também deve sediar campeonatos regionais de futebol. Como são times pequenos, o preço e o limite de públicos devem ser reduzidos. Na Série D, né, vamos ver se a gente faz um ou 2 jogos lá, só mesmo para manter e para treinar a população. Agora, uma questão que a gente tem que discutir é o preço. Se você, digamos, a pessoa não inferior, você tem um custo bem menor. E é possível que os clubes consigam levar público. O que importa é o espetáculo, é o produto. Se o produto for bom, o torcedor compra.
Um avião da Malaysia Airlines que ia de Amsterdã para Kuala Lumpur caiu no leste da Ucrânia com 295 pessoas a bordo, perto da fronteira russa, nesta quinta-feira. O Ministério do Interior ucraniano afirmou que não há sobreviventes. E o presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, determinou a criação de uma comissão para investigar o acidente. Veja também outras notícias que foram destaque nesta semana. Na faixa de Gaza, uma trégua humanitária que deveria durar 5 horas foi interrompida com ataques de morteiros. A trégua começou por volta das 10 horas da manhã no horário local, mas a paz durou pouco mais de 2 horas, quando 3 morteiros foram lançados de Gaza em direção a Israel. Mesmo assim, oficiais israelenses confirmam que um novo cessar-fogo foi aceito pelos dois lados. Ele começa a valer às 6 da manhã, horário local, na sexta-feira. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, chegou a dizer que a diferença entre o Hamas e Israel é que o governo israelense usa a defesa de mísseis para proteger os cidadãos, enquanto o Hamas usa os cidadãos para proteger seus mísseis. A onda de violência gerou protestos pelo mundo. Em Buenos Aires, um grupo pró-Palestina se reuniu em frente à embaixada israelense. Centenas de pessoas também se manifestaram em Paris para pedir o fim dos ataques e a garantia dos direitos dos palestinos. O Itamaraty está auxiliando os brasileiros que desejam deixar Gaza ou a fronteira com Israel. Pelo menos 16 pessoas morreram depois de um descarrilamento no metrô de Moscou, na Rússia. O acidente aconteceu às 8h30 da manhã no horário local, hora de grande movimento nos transportes públicos. De acordo com a investigação, um aumento na tensão elétrica fez o trem parar rapidamente, fazendo com que vários vagões saíssem dos trilhos. Mais de 120 pessoas ficaram feridas. Mais de 30 pessoas morreram nas Filipinas depois da passagem do tufão Hamasun. Os ventos chegaram a 250 quilômetros por hora, que foi considerada a maior tempestade deste ano no país. Mais de 400 pessoas foram para abrigos e muitas regiões ficaram sem energia elétrica. Bom dia! E já começou o trabalho para a Copa do Mundo de 2018 na Rússia. Ontem, a CBF anunciou o nome do novo coordenador geral das seleções. É o ex-goleiro Gilmar Rinaldi. Gilmar esteve na Olimpíada de Los Angeles em 1984, foi o goleiro titular da seleção que acabou ganhando a medalha de prata. E ele esteve também como terceiro goleiro na seleção brasileira que conquistou o tetracampeonato em 1994. Gilmar atuou no São Paulo, no Internacional, no Flamengo, também no exterior, e ele atuou também como coordenador de futebol do Flamengo entre 1999 e 2001. De lá para cá, ele trabalhou como empresário, estava realmente fazendo o agenciamento de jogadores de futebol, negociando, enfim, os atletas num trabalho de empresário. E agora, para surpresa, ele aparece como coordenador geral da seleção brasileira. A surpresa é exatamente o fato do Gilmar não estar nessa atividade de coordenador geral, nem em clube, nem na própria CBF. Outros nomes eram falados, mas a escolha acabou caindo para Gilmar Rinaldi. Que ele faça um bom trabalho à frente da seleção, ele que vai coordenar o trabalho da seleção principal e também das seleções de base, principalmente a designação de quem vai cuidar da seleção brasileira na Olimpíada de 2016 aqui no Rio de Janeiro. E o novo técnico da seleção brasileira deve ser anunciado na próxima semana. E neste fim de semana tem futebol ao vivo para você aqui na TV Brasil. É a Série C do Campeonato Brasileiro. Sábado, a partir das 6h30, vamos começar a transmitir o jogo 13 e Fortaleza. Lembrando que é pelo horário de Brasília. E no domingo, a partir também das 6h30, tem Mojimirim e Guarani. Para você, um grande abraço e um bom fim de semana. Amanhã começa mais um Mundial de Futebol no Brasil. Mas neste campeonato, as seleções são formadas por robôs. O torneio se chama RoboCup e acontece todos os anos em países com tradição em pesquisa nessa área. Eles vão participar do principal campeonato de futebol do mundo. Para isso, chegam a ficar até 12 horas por dia em frente ao computador. Porque é assim que esse time se prepara para um torneio onde os robôs são as grandes estrelas dentro de campo. O campeonato em questão é a RoboCup,
uma espécie de Copa do Mundo da Robótica que pela primeira vez será disputada no Brasil. A partir de sábado até o dia 25, a cidade de João Pessoa, na Paraíba, vai receber 400 equipes de 45 países. O Isaac faz mestrado em engenharia elétrica e participará do torneio. Ele explica que 2 tipos de robô disputam a competição de futebol. Um se movimenta com rodinhas, o outro anda como gente. Além das pernas, também tem braços e até olho. A câmera aqui nele é como se fossem os olhos dele. No nosso caso, a gente, para poder verificar um objeto, verificar a bola, a gente utiliza a visão. Então, o robô também ele tem que utilizar somente a câmera para poder identificar o ambiente, os objetos. As máquinas precisam se movimentar sozinhas, sem ajuda de controle remoto. É a partir de códigos de programação que os robôs sabem o que tem que fazer. É a chamada inteligência artificial. 2 equipes do Centro Universitário da FEI, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, disputarão a RoboCup. Todas as técnicas que a gente estuda para fazer um time de futebol podem ser usadas em outras áreas. Por exemplo, as técnicas que a gente usa para os robôs se coordenarem e decidir quem vai para a bola e como vai ser feita a jogada, pode ser usada numa empresa, numa linha de montagem. O objetivo dos organizadores da RoboCup parece até um roteiro de filme de ficção científica. Daqui a 36 anos, eles pretendem que uma equipe formada por robôs dispute uma partida contra o time campeão mundial pela FIFA. E não é só isso. Eles querem que as máquinas vençam os humanos. Termina aqui mais uma edição do Visual, mas a gente volta segunda-feira. Esperamos por você no nosso Facebook. Um bom fim de semana para você. Tchau. Tchau para você.